Veja, professor, antes dessa gravação, eu passei na Sabina e peguei esse modelo mecânico do sistema Terra-Lua-Sol emprestado para que a gente pudesse compreender de fato direitinho como funciona o nosso relógio de sol. Inclusive, eu queria lembrá-lo de que este modelo está lá na Sabinoteca disponível, que você também pode pegar emprestado e levar para a sua sala de aula. Mas vamos voltar ao nosso modelo. No nosso modelo aqui, nós temos representado a Terra, a Lua e o Sol. Eu queria apresentar também essa tirinha amarela aqui, que está representando uma pessoa na superfície terrestre. Bom, só que para o nosso Sol desempenhar o seu papel perfeitamente, eu preciso de menos luz. Perfeito. Agora, seria melhor ainda se eu pudesse chamar à noite. Perfeito, hein? Agora é só chamar o nosso Sol. Tudo de acordo. Agora vamos entender direitinho como funciona esse modelo. Veja, este mecanismo permite que a gente desloque a Terra em volta do Sol, como ela faz ao longo de um ano. À medida que ela se desloca, a Terra gira em volta do seu eixo. Veja, quando ela gira, ela arrasta a pessoa que está aqui, né? Porque a pessoa está na superfície da Terra. Vou pegar numa situação em que a pessoa está, trazer um pouquinho mais para trás. Veja, nós temos representado claramente aqui uma situação em que temos metade da Terra iluminada, perfeitamente iluminada, portanto, dia, tanto que o Sol está a pino para algumas pessoas, e a outra metade da Terra mergulhada nas trevas da noite. Isso mesmo. Agora veja, vou voltar atrás para a gente ver o movimento. Veja que ela está vindo de lá para cá, girando no sentido anti-horário, e esta pessoa está aqui. Ou seja, esta pessoa aqui agora acabou de sair da noite. O Sol está no seu horizonte. Para ela, o Sol está nascendo. Veja que o movimento de rotação da Terra, ou seja, o movimento que a pessoa faz na superfície da Terra, que não percebe, ninguém percebe que a Terra está girando. Porém, o que a gente vê? A gente vê o Sol nascer, subir, passa por cima da nossa cabeça e se põe. Ou seja, esse movimento de rotação da Terra faz com que a gente perceba, que a gente veja o movimento aparente do Sol. Ou seja, o Sol não faz esse movimento. É a gente que faz o movimento de rotação, porém não percebe e vê o Sol se deslocando ao longo do céu e aprendeu a dizer que o Sol nasce, sobe, fica pino e se põe. Mas é preciso que fique claro que este é um movimento aparente do Sol. Mas vamos voltar à pessoa que está aqui, acabou de acordar. Veja que para ela o Sol está no horizonte. Aí a Terra continua dando volta. Agora o Sol já está quase a pino para ela. Vai, e o Sol já está se pondo e ela entrou na noite novamente. Ou seja, esse movimento de rotação da Terra faz com que ao longo do dia a luz do Sol incida em direções diferentes sobre um mesmo ponto na superfície da Terra. E exatamente essa mudança de direção faz com que as sombras provocadas pela luz do Sol também mudem de posição e de tamanho. E é assim que a gente vai explicar o nosso relógio de Sol. Ou seja, é baseado na mudança, no movimento aparente do Sol que funciona o nosso relógio de Sol. Veja, como você deve ter percebido, basicamente a gente lançou mão de dois conceitos para compreender o funcionamento do nosso relógio. O primeiro deles, o movimento de rotação da Terra. Ou seja,
é o movimento de rotação da Terra que nos causa a impressão do movimento aparente do Sol. E é por causa do movimento aparente do Sol que as sombras mudam de posição e de extensão. E o segundo conceito é exatamente o conceito de pontos cardeais. Ou seja, para a gente usar o nosso relógio, a gente teve que lançar mão de localizar o nosso relógio. Ou seja, foi necessário a gente saber qual a direção norte-sul e qual a direção leste-oeste. Esses dois conceitos dão conta do funcionamento do nosso relógio. Para quem nasceu e viveu em cidade pequena que nem eu, desde cedo se acostumou com a ideia de ver a hora através da sombra. É isso mesmo, eu nasci em Macapá. Em Macapá, que está ali na linha do Equador, o sol nascia, ficava a pino sobre a minha cabeça praticamente todos os dias do ano e se punha. Este movimento acontecia todos os dias e isso fazia com que todo mundo percebesse, porque eu aprendi isso culturalmente. Eu não fui reparando para o sol. E é importante que a gente saiba que este movimento, que este aprendizado, há mais de 5.000 anos, o homem se orienta por esse movimento aparente do Sol. Quer dizer, os primeiros relógios de Sol foram construídos há cerca de 5.000 anos. Mas vamos voltar a Macapá. Quando eu era moleque em Macapá, era muito comum a gente tentar adivinhar a hora que estava jogando futebol, fazendo alguma coisa, olhando para a sombra. Então, quando era de manhã cedo, eu sabia que o sol nascia ali, e o sol iluminava, projetava uma sombra do meu corpo esticada, porque ele estava baixinho. À medida que ele ia subindo, a minha sombra ia encurtando. E eu, claro, ia percebendo que ia diminuindo o meu tempo que eu tinha para jogar futebol. E chegava a hora que o sol ficava pino e eu conseguia pisar na cabeça da minha sombra. Era hora de voltar para casa para almoçar. E este movimento aparente do sol, e esta sombra que o sol gerava, permitia e permite até hoje que muitas pessoas se orientem e vejam a hora a partir do movimento aparente do Sol, portanto, a partir da sua sombra. Veja, a gente construiu um relógio de sol aqui, como esse, bonitinho. Na entrada da Sabina existe um relógio de sol fantástico, todo construído em aço inox escovado. Existe esse relógio de sol aqui, que é um tipo de relógio de sol também elaborado, produzido há pouco tempo, né, produzido em ardósia, latão, ou seja, existe uma infinidade de modelos de relógio de sol. Entretanto, todos eles se baseiam no movimento aparente do Sol para marcar as horas. E tem um detalhe que eu gostaria de voltar a ele, que não é um detalhe, na verdade, é o detalhe do relógio. No início do nosso trabalho, eu falei que o barbante, que é a cordinha aqui, fazia o papel de ponteiro, chamava gnomo. E você sabe o que significa a palavra gnomo? De onde vem a palavra gnomo? Pois é, a palavra gnomo vem do grego, que quer dizer ponteiro. Não é interessante? Veja, tem pouca coisa para dar errado nessa experiência, nesse trabalho. É preciso só a gente ser criterioso, ou seja, de fato observar, colocar o gnomo na direção norte-sul. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, use uma bússola para se orientar. Você coloca a bússola diante do relógio e orienta o gnomo na direção norte-sul. De resto, claro que se o dia estiver nublado, você não vai ter uma direção específica da luz chegando, como seria se tivesse o sol ali aparente. Então, não vai dar para você ver as horas, né? Ou seja, com um dia nublado, o nosso relógio meio que funciona mal. E, claro, você não vai querer ver a hora à noite, né? Veja, é importante que você chame a atenção dos seus alunos, que na hora que faça o relógio, brinque, use o relógio, depois disso, se pare para pensar um pouquinho sobre essa história do ciclo. Né? Ou seja, é uma oportunidade interessante para trazer à tona todos os ciclos que estão presentes na vida do homem há muito tempo, desde há muito tempo. A gente falou do dia, né? Do dia e da noite, ou seja, do movimento aparente do Sol, que trouxe, quer dizer, que casou com a necessidade do homem de organizar seu tempo, mas falamos apenas do dia. Depois disso, o homem organizou
a semana, o mês, o ano, que representa o movimento cíclico da Terra em volta do Sol. Que tal você sugerir para o seu aluno, nesse momento, fazer uma pesquisa, buscar a origem do calendário, da história do calendário? Quando o homem começou a usar o calendário? Por que o mês tem 30 dias? Por que o ano tem 12 meses? Isso, sem dúvida, pode ser uma pesquisa interessante e traga bastante material para sensibilizar o seu aluno, para seduzi-lo ainda mais para o mundo da ciência. Eu tenho certeza, professor, que depois dessa atividade, você não perderá a hora de transformar a sua aula de ciência num momento lúdico, agradável, de muita aprendizagem. E não esqueça, logo, logo retornaremos com outra atividade maravilhosa que nem essa.